A intolerância a alimentos que contêm lactose é uma condição muito comum e que geralmente surge como resultado de um declínio geneticamente programado na produção da enzima lactase. O manejo da intolerância à lactose normalmente se concentra na redução dos sintomas. Muitas pessoas, por exemplo, têm muitos gases, então a redução do consumo de laticínios, né, de leite que contém a lactose, queijos, iogurtes, diminui esses sintomas. Só que se a pessoa exclui totalmente os laticínios, ela pode desenvolver deficiência de cálcio e vitamina D. Então, esses nutrientes precisam ser bem ajustados na dieta ou na suplementação. A lactase, que é essa enzima presente nas microvilosidades intestinais, faz o quê? Quebra a lactose em galactose e glicose. Então, esses monossacarídeos, galactose e glicose, são absorvidos facilmente sem causar sintomas. Já a lactose, se não é absorvida, ela começa a ser fermentada pelas bactérias ali do intestino e, além dos gases, muita gente relata diarreia, náuseas, vômitos, inchaço abdominal. Os exames genéticos vão avaliar genes como LCT, MC, M6, que têm relação com a capacidade de produção de lactase. Mas além disso, além dessa hipolactasia congênita por um polimorfismo genético, existem outras causas para a intolerância à lactose, como a prematuridade dos bebês, a doença de Crohn e também o processo natural de envelhecimento que faz com que o intestino vá perdendo a capacidade de produzir a enzima. Em relação aos exames genéticos, os principais genes então avaliados, como eu disse, são LCT e MCM6. No caso do gene LCT, o genótipo CC determina sintomas de intolerância à lactose, enquanto o genótipo CT gera uma tolerância parcial à lactose, ou seja, é aquela pessoa que pode consumir leite, mas não em grande quantidade, e o genótipo TT relaciona-se à tolerância completa, é aquela pessoa que consome grandes quantidades e consegue tolerar bem aquele alimento contendo lactose. Agora, em pessoas com genótipo CT, que tem a tolerância parcial, elas podem piorar em sintomas quando elas estão mais estressadas, quando elas têm desbiose intestinal ou alguma infecção intestinal. É importante ressaltar que nem todos os indivíduos com a predisposição genética à intolerância vão desenvolver o problema. Isso porque uma quantidade de lactase 50% menor do que a usual ainda pode ser suficiente para a digestão do açúcar do leite, a não ser que a pessoa esteja consumindo uma quantidade absurda. Assim, o tratamento da intolerância à lactose pode envolver a retirada ou não do laticínio da dieta. Para algumas pessoas, a retirada total, para outras pessoas, uma retirada parcial, para outras pessoas que gostam muito de leite, não têm outros problemas associados, como alergia à proteína do leite ou que não tem nenhum sintoma inflamatório associado, ela pode consumir o leite utilizando a enzima lactase. Tem pessoas que usam a enzima diariamente, tem pessoas que não consomem leite habitualmente, nem seus derivados, mas quando vão a uma festa, por exemplo, a um casamento, a uma festa de criança, que sabem que vão comer bolo, aí sim elas tomam a enzima lactase antes desse evento para não passarem mal. Aqueles indivíduos com intolerância parcial à lactose conseguem consumir entre 12 e 18 gramas de lactose ao dia, o que significa 1 a 1,5 xícaras de leite, se eles distribuírem esse leite ao longo do dia, ou leite, ou queijo, ou iogurte, né? Alimentos que contenham lactose. Então, não consumir quantidade grande de uma vez só, mas quantidades pequenas, mais fracionadas. Se eles fermentam os laticínios, então os produtos fermentados, eles costumam ser mais bem tolerados do que os não fermentados. Então, iogurte, queijo costumam ter uma quantidade mais baixa de lactose do que o leite em si. Agora, quando que a pessoa tem uma deficiência secundária da lactase, por desbiose, por doença inflamatória intestinal, por desnutrição, aí a causa do problema precisa ser tratada antes da pessoa conseguir tolerar a lactose. Quando a pessoa não pode mesmo consumir a lactose, porque ela passa mal mesmo com quantidades pequenas, como é o caso de muitos idosos, aí sim a gente faz substituições. Existem substituições veganas para requeijão, feitas com inhame, levedura nutricional, suco de limão. Vou deixar uma receitinha aqui embaixo. Existem substituições vegetais para os leites, existem substituições vegetais para os queijos. O que importa é que converse com o nutricionista para que não falte nem proteína, nem vitamina D, nem cálcio na dieta.
Como os testes genéticos são caros para a maioria das pessoas, então a pessoa pode simplesmente observar sinais e sintomas para ver se ela melhora com a exclusão, ou ela pode fazer um exame de fezes que mede a acidez das fezes. Então, quando a pessoa tem intolerância à lactose, a acidez das fezes é maior. Ela pode fazer o teste do ar expirado, que vai medir a presença anormal de hidrogênio na expiração após a ingestão de lactose diluída em água. Existem testes de ar expirado caseiros, pode ser usado um dispositivo como o Food Marble, ou feitos em laboratório. Pode ser feito também exame de sangue, que mede a quantidade de glicose no sangue após a pessoa ingerir lactose. Então, lembrando que a lactase vai quebrar a lactose em glicose e galactose. Então, depois da pessoa comer lactose, a glicose no sangue tem que aumentar. Se não aumenta, é porque a pessoa tem intolerância à lactose. E quando a suspeita é de um problema inflamatório intestinal ou uma doença inflamatória intestinal, pode ser feita também uma biópsia de intestino. Mas para isso você precisa consultar então o seu gastroenterologista.